Olá, gente, tudo bom? Você está sabendo o que vai acontecer amanhã? Pois é, nós somos seres dotados de capacidade, de imaginação, de projeto, de planos. Planejar, projetar, sonhar não é proibido. Deus é que é soberano sobre tudo isso. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou seja, uma coisa não anula a outra. Nós sonhamos, mas Deus está sobre tudo, inclusive sobre os nossos sonhos. Mas eu queria falar um pouco sobre o que você pensa sobre o futuro. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem algumas definições, alguns paradigmas, algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, no nosso discurso, na nossa cultura, seja ela religiosa, evangélica, empresarial, corporativa, como queira. Nós temos algumas coisas, por exemplo, humildade. Às vezes a palavra humildade ela é colocada em contexto muito equivocado. Às vezes a palavra humildade está muito mais ligada à mediocridade, à timidez, a medo e à covardia. Deixa-me dizer uma coisa, o que Deus pode querer da sua vida, Deus não tem compromisso com tudo que nós sonhamos. Na verdade, Deus é soberano e não tem compromisso com o que nós queiramos. Mas se Deus coloca sonhos no nosso coração, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2,13, Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. Deus nos dá sonhos. Deus tem planos para as nossas vidas. De uma maneira geral, se discute muito isso. Eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. E esses planos Ele coloca em meu coração. E eu creio que Deus tem um plano na sua vida. E coloca no seu coração sonhos e desejos. Os sonhos que Deus colocou no seu coração e no meu coração, Ele irá realizar. A palavra de Deus diz: eu é que sei que planos tenho sobre vós. Pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Ele diz: se vós sois maus e sabeis dar coisas boas aos filhos de vocês, o que é que vocês pensam de mim? Deus tem planos, tem coisas maravilhosas. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Querido, de uma maneira ou de outra, no seu coração e sobretudo nesse contexto da palavra, Deus tem um plano para mim e para a sua vida. E é muito bom sonhar sonhos que Deus colocou no nosso coração. E quer queira, quer não, deixe-me dizer uma coisa a você. Os homens que realizaram grandes coisas na história da humanidade foram homens que tiveram sonhos, que lutaram por ele, por vezes chamados de tolos, de loucos, e que os seus sonhos eram impossíveis. Falamos um pouco já sobre isso outra vez. Mas a persistência, a força, o chamado de Deus para que aqueles homens realizassem tais coisas foi, de fato, fator decisório. O seu chamado, a sua vocação e a compreensão dessa vocação os fez ter uma visão de futuro, que eles sabiam que Deus estava com eles naquilo. Sabe, coisas como o medo, para mim o medo é a falta de certeza de que Deus está conosco naquilo. Quando você tem medo sobre alguma coisa, sobre algum projeto, é bem verdade que nós tememos quando somos chamados a desafios grandes. Nós trememos, e há quem diga que se um sonho não te faz tremer, ele não é digno de você. Mas eu quero dizer a você, ter medo, recuar, acovardar-se e chamar isso de humildade, por vezes, é uma covardia disfarçada de humildade. Deus nos deu o dom da vida, a força, o vigor. Eu e você somos muito mais capazes do que imaginamos. Sobretudo, eficientes e eficazes para aquilo que Deus nos colocou na história da humanidade para vivermos e para realizarmos. Não é apenas uma questão de desenvolvimento pessoal, mas Deus tem algo comigo e com você que a criação está aguardando. E sabe, uma vez um profeta profundamente usado por Deus, chamado Elias, realizou grandes coisas, mas um dia ele teve um medo muito grande. Se escondeu numa caverna. E sabe a palavra que Deus
disse para ele, quando lhe enviou um anjo, porque ele estava numa situação que certamente não era a adequada, a esperada, a desejada por Deus, Deus disse: o que tu fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Queridos, um profeta de Deus, um homem de Deus, e tantos outros na Bíblia, se colocaram em posição inadequada para aquilo que Deus esperava e tinha planejado para as suas vidas. Por isso, nesse momento, como Deus disse a Elias: o que é que você está fazendo aí? Dentro de uma caverna. O que é que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora e vem para o monte. Olha, sai da caverna e vem para o monte para ver a face do Senhor. Queridos, não chame caverna de humildade. Caverna pode ser uma transição, uma luta, uma escuridão, um sofrimento, uma tristeza. Por vezes é uma prova, uma circunstância. E Deus entende as circunstâncias que nós vivemos, passamos os sofrimentos. Mas certamente para o que Deus quer para mim e para a sua vida, Ele pode estar te dizendo certamente isso. A você, o que é que você está fazendo aí? O que fazes aí, Elias? Ouse viver tudo aquilo que Deus quer que você realize. Assim como Deus queria para a vida de Elias e disse a ele: eu ainda tenho uma caminhada longa com você, Elias. Eu tenho um caminho longo com você. Por isso, sai da caverna. 1 Reis, capítulo 19, versos 9 ao 11, ou 9 e 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Querido, tenha uma visão do que Deus quer para a sua vida. Ouse, sonhe, saia da caverna. Saia da caverna. Sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer amanhã? Deus está propondo um novo dia, um novo amanhecer. O sol vai nascer de novo. A terra deu um giro em torno do sol. E Deus vai fazer um dia novinho para você. Apesar de todas as circunstâncias que Ele possa nos cercar, Deus tem um plano na sua vida. Sabe o que vai acontecer amanhã? O que é que fazes aí, Elias?